Detalhe que eu esqueci de falar no vídeo, que o Flamengo vai até a Conmebol, tava esquecendo. O Flamengo vai até a Conmebol cobrar e tentar tirar o Braulio de Oliveira dessa partida contra a equipe do Grêmio. O Flamengo vai até a Conmebol, vai fazer de tudo para tentar tirar o Braulio de Oliveira do assistente do VAR dessa partida, tá certo? Então, agora sim, vamos pro vídeo. Fala galera ligada no nosso canal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Mengão, o canal Voz Rubro-Negra. Cara, o vídeo de hoje tem muita notícia, muita informação para passar para vocês. Vamos falar sobre a lesão, infelizmente a lesão do Rafinha. Vamos falar também no vídeo de hoje um pouco do jogo de ontem, um pouco da partida de ontem, um pouco de provocação dos jogadores da equipe do Atlético Paranaense. Vou falar também sobre Marcos Braz, vou falar também sobre uma nota oficial que o Flamengo soltou ontem e também vou falar no vídeo de hoje sobre Jorge Jesus, que está por conta com tudo que está acontecendo. Então assiste o vídeo até o final, galera. Compartilhe esse vídeo com o máximo de rubro-negros que você puder, joga nos grupos do WhatsApp, grupos de Facebook, espalha para todo mundo, porque o que nós estamos trazendo hoje é notícias atualizadas de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil. Então se inscreve aqui no canal, ativa a notificação do sininho e já deixa o seu like no vídeo para apoiar e fortalecer o trabalho do nosso canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa segunda-feira. E eu já começo o vídeo falando sobre toda a questão que está envolvendo Flamengo e Rafinha. O que acontece, galera? O Rafinha, ele teve uma lesão nessa parte desse osso aqui, teve um afundamento, até anotei aqui o nome da lesão para passar para vocês. Ele teve uma fratura no zigoma, que é esse osso daqui da face, na região da bochecha. Ele saiu na madrugada de domingo para segunda, se eu não me engano, 4 e pouca da manhã. Ele saiu, voltou para o Rio de Janeiro, já deve ter chego aqui no Rio de Janeiro, irá realizar exames para saber o quanto tempo irá levar e se será necessário uma cirurgia ou não. A princípio, está sendo muito falado por alguns médicos que receberam a imagem da lesão do Rafinha que será necessário uma cirurgia. Porém, a gente ainda não sabe, porque o que foi mostrado para esse médico foi apenas algumas imagens do raio-x da lesão. Então, quando o Rafinha chegar aqui e realizar os novos exames, a gente vai saber. Mas é muito complicada essa questão, é muito complicada essa situação, porque a gente pode acabar perdendo o Rafinha para a partida contra a equipe do Grêmio aqui no jogo de volta no Maracanã. Acontece que a gente não vai ter ele contra o Fortaleza na quarta-feira, provavelmente não deve ter ele contra a equipe do Fluminense no domingo, e se Deus quiser e dando tudo certo, a gente tem que fazer corrente de oração, tem que torcer muito para que o Rafinha consiga se recuperar dessa lesão. Não uma lesão grave, não uma lesão tão grave. O meu amigo Guilherme do canal Flazoeiro esteve lá no hotel do Flamengo, gravou um vídeo. Se você quiser ver esse vídeo, vai lá no Instagram dele, tá lá o vídeo que mostra a imagem da lesão do Rafinha. Então, a gente pode perder o Rafinha para a partida de contra o Grêmio. Eu tô abrindo o jogo totalmente com vocês. A gente pode perder o Rafinha para o jogo contra o Grêmio, mas a gente pode torcer para que, sei lá, ele bote aquele capacete que o Peter Cech usava quando teve um afundamento, ele use aquele capacete e possa ajudar o Flamengo aí nessa partida importante do dia 23. Tivemos também, cara, os jogadores do Atlético Paranaense provocando o Flamengo. O que acontece? O Rony e o Wellington, que são jogadores do Atlético, postaram nas suas redes sociais no Instagram. O Rony foi até um pouco mais tranquilo, levou na zoeira aquela resenha dos jogadores, falou: vocês ficam com a Copa do Brasil,
a gente fica com a Copa do Brasil e vocês ficam com 3 pontos. Já o Wellington colocou assim, e a Copa do Brasil? Ponto de interrogação e um nariz representando o cheirinho. Cara, os caras querem provocar, os caras querem fazer de tudo para poder. Eu achei a provocação do Rony um pouco mais tranquila. Já a do outro jogador, do Wellington, eu já achei um pouco abusiva. Como eles vieram aqui, ganharam da gente, fizeram o símbolo do Gabigol. Ontem, quando a gente ganhou a partida também, os jogadores foram lá e fizeram o símbolo do Gabigol, rebatendo as provocações. Eu acho assim, provocação com respeito, como o Rony fez, brincou, zoou, beleza. Mas a do Wellington, acho que já passou um pouco dos limites. Lembrar também que no final no janeiro do ano que vem, o campeão brasileiro enfrentará o campeão da Copa do Brasil num duelo da Supercopa Brasil. Então, é uma oportunidade da gente ganhar deles lá. Se a gente for campeão brasileiro, né, eles já estão lá e a gente está lutando para chegar lá, a gente amassar eles para acabar logo com essa graça, acabar logo com essa palhaçada. Outra informação, cara, que eu vou passar para vocês sobre a arbitragem ontem. Cara, revoltante demais. Revoltante demais. Aí a gente começa a parar para pensar em diversas situações. Os presidentes se reúnem em São Paulo, os 4 presidentes dos 4 grandes, começam a jogar gracinha, presidente do Santos, presidente do Palmeiras falando graça, falando uma aqui, falando uma ali, falando uma lá. E o que acontece? Os árbitros já vêm apitar contra o Flamengo de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, preocupados, com medo e acabam fazendo cagada. Foi o que aconteceu ontem. O Flamengo teve 2 pênaltis, um em cima do Lucas Silva, que foi dado e foi cancelado, e um em cima do Vitinho, que ele não deu. Fora cartões amarelos, fora tudo isso. Então eu acho que a CBF tem que rever isso, o Flamengo tem que ir atrás disso, do jeito que tá, não pode ficar essa situação. O Flamengo, mesmo sendo prejudicado, o Flamengo foi lá e venceu o jogo. Mas imagina, se o Flamengo não vence o jogo, o Flamengo empata ou até perde esse jogo. Isso ia cair na conta de quem? Então eu acho que já tá mais do que na hora desse Braulio de Oliveira, esse cara, toda vez que ele apita contra o Flamengo, ele faz cagada. E o pior não é isso. O pior de tudo é que o cara é assistente do árbitro de vídeo na partida contra o Grêmio. Isso já deixa a gente preocupado. Porque da mesma maneira que ele prejudicou o Flamengo ontem, ele pode sim prejudicar o Flamengo na partida contra o Grêmio. E, tipo assim, todo um campeonato ser jogado fora por conta de um erro. Um erro que está sempre acontecendo. Jorge Jesus ontem na entrevista coletiva ficou pistola demais, ficou revoltado demais com essa situação. Ele disse, o cara do VAR tem que sair daqui e tirar férias. Porque o que aconteceu foi ridículo. E ainda fez com que o árbitro de campo errasse. O árbitro de vídeo chamou ele foi lá, viu o erro, viu errado e ainda permaneceu com o erro. Então é uma situação complicada, é uma situação delicada. O Flamengo ontem soltou uma nota oficial e eu vou passar para vocês essa nota oficial que o Flamengo soltou. Também quero deixar claro para vocês que hoje o Reinier Jesus tinha que se apresentar à seleção de base. Porém, o departamento de futebol do Flamengo acaba de informar aqui que o atleta permanece com a delegação e não vai se apresentar à seleção brasileira. Vou passar para vocês aqui, o Flamengo treina na manhã dessa segunda-feira no CT do Curitiba, às 10 horas da manhã, antes da viagem para Fortaleza. A nota do Flamengo foi a seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo lamenta ter que se posicionar a respeito da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Acreditamos que reclamações por parte de qualquer diretoria mancham a imagem do campeonato e por isso vínhamos adotando como postura não nos manifestarmos depois de cada jogo, apesar de já termos presenciado várias situações que, ao nosso ver, prejudicaram claramente nossa equipe. Não podemos, porém, nos calar
após o acontecido da partida de hoje. A coincidência temporal entre a pressão pública feita por diretorias concorrentes ao título e o ocorrido em campo no jogo contra o Atlético Paranaense. Nos preocupa muito a atuação da arbitragem tanto no campo quanto no VAR. Foi desastrosa e muito prejudicial ao Flamengo. Esperamos que episódios como esse não voltem a ocorrer, especialmente no dia 23, quando o árbitro de hoje estará envolvido novamente em uma partida importantíssima. Uma arbitragem isenta e de alto nível, isto é, o que o futebol brasileiro deseja e precisa. Essa foi a nota do Flamengo em relação a tudo que aconteceu ontem. O Marcos Braz também ficou muito revoltado, ficou muito brabo mesmo, e disse que se o Flamengo não se posiciona, e acabou se posicionando. Vê que os caras se juntaram lá para falar o que falou, se juntou lá para fazer o que fez, os presidentes para falar, e agora o Flamengo sendo prejudicado. O que eu achei mais ridículo também foi a maneira na qual ele colocou na súmula os cartões amarelos, tanto para o Bruno Henrique quanto para o jogador Everton Ribeiro, que tiraram eles da partida contra a equipe do Fortaleza. Ele diz o seguinte, olha só, o Everton, motivo, reclamar, dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola. Por calçar um adversário de maneira temerária na disputa de bola. Esse foi do Everton Ribeiro. Isso não aconteceu. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. Agora do Bruno Henrique. Reclamar, protestar verbalmente ou por gestos, ostensiva e ofensivamente contra a decisão da arbitragem. Por reclamar de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem. Foi isso que ele fez. O próprio Marcos Braz também ficou muito bolado e disse o seguinte: eles reclamam, faz protesto, falam um monte de graça, depois vai lá mamar nas tetas da CBF. Entre aspas, né? Algumas palavras eu que estou usando, mas ele quis dizer disso, que os caras reclamam, depois vai lá mamar o leite da CBF. Galera, por hoje foi isso. Mais tarde nós vamos voltar com um novo vídeo, trazendo mais notícias e mais informações de tudo que está acontecendo no Mengão. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa a notificação do sininho, compartilhe o vídeo com o máximo de rubro-negros que vocês puderem. Tamo junto, valeu!